Pablo Marçal usa uma frequência do diabo. Se posiciona no digital, você tem que ter estômago pra aguentar pancada, cara. Eu deixei o vídeo inteiro lá. No final eu falo, não é sobre o Marçal, gente, é sobre nós, nossas idolatrias que nós criamos. Mas aí quando eu vou na palestra dele, ele fica me olhando assim, sabe? Se eu te conheço de algum lugar e eu me escondendo assim, né? Você não me conhece, cara. Isso foi... É no TikTok, eu comecei a viralizar muito, assim, graças a Deus. Vamos lá, hoje no Central Podcast, 20º episódio, você vai conhecer um cara que movimenta multidões no digital. Ele não tem medo de se posicionar, fala o que muita gente pensa e poucos têm coragem de dizer. Ele é cristão, é um cara firme nos seus posicionamentos, direto, e por isso ele atraiu aí uma audiência de mais de 500 mil de seguidores, que está extremamente engajada. Apresentando ele aqui, a ala feminina aqui da equipe do Central. Olha, pra nós não tem café, Victor. Pra nós não... Ninguém lembra dos episódios, só que ontem o fazendeiro e amanhã tá aqui e tal. Então eu e o Victor estamos aqui hoje um pouco ressentidos com ciúme. Mas, gente, nos seus vídeos, ele cutuca, ele provoca, ele desperta. Já viralizou incontáveis vezes com mensagens que dividem opiniões, mas sempre deixa uma marca. Hoje, além do fazendeiro que todo mundo conhece, você vai descobrir o Wesley, que está por trás ali, né, do título que vocês conhecem, o fazendeiro, uma pessoa humana, servo de Deus, um cara extraordinário, gente. Por trás daquela tela você vai conhecer também o Wesley hoje. E essa trajetória dele, a raiz que sustenta a sua voz e o novo passo que ele está dando, o lançamento do método Raízes, você vai conhecer um pouquinho do trabalho, né, do fazendeiro, por trás do fazendeiro Wesley, e o projeto que promete ajudar aí milhares, que já está ajudando, não é só uma promessa, já está ajudando milhares de pessoas a voltarem para o essencial, a reencontrarem propósito, a viverem uma transformação de dentro para fora. Então fica com a gente, porque até o final desse 20º episódio, eu tenho certeza que algo vai despertar aí dentro de você. Esse episódio vai mexer com a tua estrutura, vai te confrontar, mas também vai te inspirar. Gente, sejam bem-vindos e eu quero uma salva de palmas aqui para o nosso amigo fazendeiro, mais conhecido como Wesley, o fazendeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu irmão, obrigado. Cara, falou tão bonito que eu achei que ia entrar outra pessoa aqui. Tirando a parte do ciúme meu e do Victor aqui, nem o pior, assim, quando, tipo, as minhas irmãs ligaram, ô Felipe, é amanhã que o fazendeiro vai estar, né? Eu como assim, Deus gente? Do céu, cara. Não vai, eu não vou mais transmitir. Eu e o Victor ficamos com ciúme. Que alegria te receber, meu irmão. Cara, a honra é toda minha. Eu acredito que Deus conecta pessoas certas, né? Amém. E a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, dá para ver que a gente tem muito pensamento alinhado e que Deus tem muito propósito tanto na minha vida quanto na sua. Então, eu acho que tudo é bem encaixado por ele e eu tenho certeza que esse podcast vai dar bom demais. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de verdade mesmo. Uma alegria te receber, brincadeiras à parte, né? A gente sabe que é isso, Deus não... nada é por acaso, Sim, né? Quando eu te conheci ali, vi tu com aqueles vídeos ali de confrontação, falando, né? Muito sincero, muito verdadeiro, sem medo aí de cancelamento. E eu falei, cara, que cara corajoso. Daí eu depois vi que tu era um cara cristão. Aí eu disse, será que ele vem? Será que responde? Eu, vamos ver. Assim, amigão, tudo bem e tal. E foi muito humilde, muito humano. Cara, então fiquei muito feliz, né? Pela tua humildade, simplicidade. Já respondeu de imediato, ó, tô com a minha agenda assim, assado, mas vou encaixar. Eu acho que foi o quê? Umas 4 semanas atrás. Foi, por aí, um mês humildemente atrás. Me respondeu e se deslocou, veio aqui para Alphaville. Que alegria te receber. Como é que nasceu? Já vou direto ao ponto, aproveitar e explorar o máximo dessa nossa conversa, né? Como é que nasceu o personagem, o fazendeiro, esse projeto digital? Como é que nasceu essa vocação? Cara, na verdade, o fazendeiro é apelido porque desde moleque, desde assim, pequenininho, eu que não cresci muito, mas continuo pequenininho, eu sou apaixonado pelo agro, por fazenda, pelo interior, né? E por toda essa cultura, sempre querer propagar, com o tempo o povo começou a me chamar assim, ó o peão, ó o fazendeiro, ó o corno. Eu falei, não, corno não. Deixa só pelo fazendeiro mesmo. E o povo começou a chamar assim de fazendeiro e tudo mais. E foi pegando. Até que eu coloquei no Instagram, porque eu acho que ia dar uma... Foi involuntário, não foi pensado em estratégia, em marketing. O pessoal te chamava de fazendeiro, o pessoal colocou ia lá. chamar, eu falei, acho que vai... E eu também pensei, eu acho que vai ser um diferencial. Tem um apelo publicitário, no caso. Eu pensei, eu acho que pode ser um diferencial, mas isso foi há anos atrás, né? Era mais pelo apelido mesmo. E aí foi pegando. Tanto que os seguidores hoje, todo mundo
me chama por fazendeiro. Wesley é novidade para as Subiu pessoas. o Wesley aqui agora nos bastidores, mas então. para mim ele falou assim, gente, será que... Exatamente. Quero conhecer o cara por trás do fazendeiro. Sim, Não, cara, sim. meu nome é Wesley. O povo pensa que é nome artístico, não, é apelido mesmo. Cara, e como é que foi esse fenômeno aí de 500 mil de seguidores? É muito, já parou pra pensar, assim? São Cara, 500 mil de pessoas que olham pro teu rosto, que se influenciam com as tuas mensagens, que se impactam, né? é gente Que eu vi que demais. brigam por ti também, que tem um carinho, que tem um amor, que... Sim. Como É é o que... povo que gosta de arrumar um problema também, né? Como- Me defender. Falo, gente, deixa que as pancadas eu levo, rapaz. Já ali, eu tava olhando aqui, os dados somam mais de 500 mil de seguidores, assim, que momento tu percebeu que a tua voz tinha esse impacto aí no digital? Cara, muito. É muita mão de Deus, assim, de verdade mesmo. Por quê? Eu sempre fui aquele cara tímido, envergonhado. Então, eu lembro que na época de escola, Sério, para eu Wesley? fazer Olha. amizade era difícil. Tanto que até hoje eu sou muito reservado na minha vida. Eu não sou de abrir tanto a minha vida pessoal. Tu falando, porque tu super Cara. espontâneo. Então, e eu acho que é o tempo que vai amadurecendo a gente vai soltando também. Mas pra mim sempre foi uma novidade. Então, quando meus vídeos começaram a viralizar, pra mim era tipo, o que tá acontecendo? Eu lembro, cara, quando um vídeo meu, bateu 1.000 curtidas há anos atrás. Eu achei que eu tinha feito alguma cagada. Eu falei, não, eu falei mal de alguém, eu não sei, tipo. Meu, Eu tava dormindo, acordei assim, eu lembro que tinha sido, se eu não me engano, no TikTok. E eu falei, tu gente, o viralizou que eu primeiro no fiz? TikTok. Né, tipo, deu 1.000 curtidas. No TikTok, eu comecei a viralizar muito, assim, graças a Deus. Eu E, falei do Instagram, mas somam quantos seguidores no cara, no TikTok? TikTok aí tá com uns 400 mil, alguma coisa assim também, Também, só então, que totalizando as redes, soma quase 1 milhão de quase 1 milhão. pessoas. E de um ano pra cá, todo mês viraliza alguma coisa minha no TikTok. Todo mês, assim, é a mão de Deus mesmo, porque um cara envergonhado, improvável, assim, Uau. e começar a movimentar. Eu não tenho muita dimensão do número de pessoas, de quantidade, o que seria, sei lá, 500 mil de pessoas. A gente não sabe onde o conteúdo nosso vai. Porque, principalmente, quando chega o compartilhamento pro WhatsApp, aí aquilo dali vai embora. No Instagram, a gente ainda tem uma métrica, no TikTok é uma coisa, mas quando a pessoa baixa o vídeo e manda pro WhatsApp, cara, eu sei que tem conteúdos meus que estão passando do Brasil, assim, sabe? Tipo, de compartilhamento, Sim, se de imagina, relato que o chega. Brasil é muito... Lá só na Flórida, lá moram 400 mil brasileiros. E Então, eles consomem as redes sociais brasileiras, dos influenciadores. exato, cara. E não tenho dúvida que o teu conteúdo transpõe países e países. É assim, mas eu não tenho muita dimensão, não sei o que seria isso, sabe? Às vezes, quando eu vou fazer alguma viagem, vou pra algum lugar, aí eu sempre pergunto, tem quantos habitantes aqui? Aí, sei lá, tem 100 mil, 30 mil, não sei o quê. Eu falo, gente, cara, não... Tipo, se você pensar, sei lá, na sua rede social, tem mais pessoas do que, às vezes, algumas cidades, assusta um pouquinho. Verdade. Mas eu acho que é a mão de Deus, de tudo que ele construiu na minha vida, eu acredito que se ele tá me dando esse alcance é para que possa propagar algo que faça sentido para ele. Chamou a atenção que tu falou assim, Felipe, eu tenho até uma certa... Né, já fui tímido, reservado, era da minha Sim. personalidade, mas eu vi que... Por isso que me surpreendeu, porque na rede tem um cara totalmente, digamos assim, firme, Sim, polêmico, tem sim. vídeos de posicionamento. Isso Exato. foi uma estratégia para ganhar seguidor? Como é que nasceu esse teu lado de... Eu chamo de mais combativo. Sim. Na verdade, cara, eu acredito, eu sempre fui mais consumidor do que criador de conteúdo. Então, quando eu consumia conteúdo, eu sentia falta de ver criadores, influencers, falando aquilo que eu pensava, tendo coragem de se posicionar. Muitas vezes tem diversos criadores de conteúdo que não se posicionam ou por conta de marca ou porque tem medo de cancelamento. E eu penso assim, se eu tiver medo do cancelamento, eu já estou cancelado. E existem valores que a gente não pode abrir mão. Existem pontos que a gente não pode abrir mão, principalmente quando a gente é cristão. Então, se eu deixo de falar algo para você porque eu tô com medo de você me cancelar, primeiro quem já me cancelou foi Deus, cara. Então, eu preciso ter esse viés de saber que eu preciso de bater de frente com algumas questões, sabe? E eu vejo que muitas pessoas na internet não têm esse posicionamento e eu acho que é um dos motivos que me faz crescer também. Então aí vem um lado um pouco estratégico também. Sim. De eu ter mordido uma fatia que muita gente não tinha coragem de morder e agora tá começando a ir. Qual foi o mais pinga-fogo que teve ali? Eu vi que tem vários virais, mas tem algum assim que te marcou? Que Teve um esse ano. Esse ano, assim, eu fui cancelado de verdade e esse me assustou porque eu não fiz proposital. Tem alguns conteúdos que a gente faz sabendo que vai atacar
uma parcela ali que vai se sentir incomodada. Mas teve um que eu fiz simplesmente falando assim, mulherzada, meu jeito de falar, você quer ver o cara não querer olhar mais na sua cara, é você tirar a paz dele. Eu fiz isso, eu tava indo dormir, cara. Assim, e eu indiquei um podcast no final do vídeo para que as pessoas assistissem da dona Marlene, que já tá morando com Deus. E ela dá uma aula nesse podcast de como mulheres se posicionarem no relacionamento, no casamento e tudo mais. Cara, eu gravei na maior inocência do mundo. Assim, eu tava conversando com a dona Véia, minha mãe, a gente tava falando de uma pessoa que a gente conhece, que fazia o inferno na vida do ex-marido. O ex-marido largou ela, sumiu no mundo, não quis mais saber. E por isso eu fiz esse vídeo. Falei, gente, não tirem a paz. Mulher, cara, inocente. E eu fui dormir, irmão. Eu achei que alguém tinha morrido, cara. Meu celular apitando, apitando, apitando. Quando eu vi, estavam querendo me matar. Aí daí eu falei, cara, não é possível. Milhares, assim, de mulheres me xingando. Só que teve muitas mulheres que foram lá assistir e falaram, nossa, meu casamento começou a ser restaurado por conta dessa indicação. Uau. E eu comecei a perceber a força da influência, o impacto que a gente e a responsabilidade que a gente tem. E aí, de lá pra cá, eu fui criando diversos conteúdos. Eu gosto de falar o que eu penso, a linha de humor também, que é meu, natural. E as coisas estão viralizando de uma forma que eu tô me assustando. Assim, de sair de páginas de fofoca, essas coisas, eu não tô acostumado com isso. É, porque como influenciador, né, a gente talvez não tenha a dimensão, mas aquilo ganha uma... eu faço alguns vídeos que viraliza e a minha rede ainda é pequena. Comecei agora, em janeiro. Mas tá indo muito E bem, parei cara. assim, tô bem relaxado, mas assim, tem vídeos meus que os caras pegam, isso aqui tem potencial. Porque eu uso. Aí eu Demais. comecei a estudar players como tudo, de sucesso, Sim. que tem bom gancho, o lado humor, uma CTA boa, né? O contexto em si. Daí escrevo a copy e vou lá. Aí já aconteceu um dia que eu queria fazer um lançamento, e eu precisava botar um caixinha, daí eu assim, vou usar um tema. Falou sobre idolatria, porque a gente cria Certo. idolatrias, a gente é criado para. Naturalmente para ter a nossa idolatria, porém isso é para dar para o Senhor, para se conectar, Senhor, eu te dou meu louvor, a minha gratidão. Só que a gente, quando tira essa idolatria do Senhor, bota em coisas. Daí eu usei um player que na época bem hypado, era o Pablo Marçal. Eu falei assim, Pablo Marçal usa uma frequência do diabo. Depois falei, Como isso não viraliza, cara? usa uma frequência Tá do doido. diabo. Aí eu falei, gente, as pessoas... Aí eu expliquei isso, nós somos criados para idolatria, mas ela é para dar para o Senhor. Quando a gente pega e bota dinheiro ou coisas ou pessoas no lugar daquilo, aquilo vira uma idolatria. E aí tira, porque os vídeos não... Eles são só dopamina barata, não vai realmente... se tu não colocar prática, tal. Mas eu falei, esse vídeo não é sobre o Marçal, mas é sobre nós, as nossas idolatrias. Ele é um cara até que abençoa a minha vida todos os dias. Aí, resumindo, cortaram essa parte, Nossa, pegaram só a Meu parte que eu Deus. falei que o Paulo Marçal isso usava. me mata, cara. Aí postaram uma página, aí eu olhei assim, cara, estão te batendo lá. Daí eu fui lá olhar, primeiro comentário, Pablo Marçal, tem gente que usa a frequência do diabo e tem gente que usa a frequência da inveja. E eu gosto do Pablo. Eu disse, poxa, eu usei aquele gancho, será que eu fiz uma... Aí comecei assim, será que eu fiz uma coisa A boa? gente fica assim pensando, Foi o meu né, criativo que mais levou lead pra dentro, que as pessoas ficaram curiosas, né? Sim. Eu falava sobre frequência de conexão com Deus e tal, de não criar idolatrias desse mundo. Aí até tinha... Eu deixei o vídeo inteiro lá. No final eu falo, não é sobre o Marçal, gente, é sobre nós, nossas idolatrias que nós criamos. Mas aí quando eu vou na palestra dele, ele fica me olhando assim, sabe? Senhor, eu te conheço de algum lugar e eu me escondendo Fala, assim, não, né? Você não me conhece, cara. Então isso foi... teve uns vídeos assim que, assim, caramba, será que eu fiz certo? Mas você vê, essa Teve coisa algum do assim, como é pessoal que- cortar, cara, tem hora que incomoda, assim, tipo... Já porque aconteceu isso tira- contigo? É, Nessa eu tira lasquei. do contexto, cara. E até hoje eles me vão lá jogar futebol, o Marçal vai estar. Deixa pro outro dia. É, Eu não vou. então, Não, mas diz que ela é super de boa, assim, não cara, é de ligar pra não hater. tive oportunidade ainda de conhecer, de conversar, Ele mas... tá pra vir aqui. O pessoal dele vem aqui e tal, e tá pra vir aqui. Mas, no fim, tive que dar risada, mas... Cara, Eu são fiquei, coisas da internet, fiquei triste cara. no dia. Tiraram... A gente tava conversando aqui, eu até falei pra você. Você se posiciona no digital, você tem que ter estômago pra aguentar pancada, cara. E te perguntar isso, como é que tu lidar? Porque eu vi assim que tu é amado. Tem gente ali que eu vi que gosta muito de ti, mas tem gente também ali que vai ali, não odeia esse cara e Sim. tal. Hater mesmo pesado, assim, como é que tu... assim, inteligência emocional, como é que tu desenvolveu a pele grossa pra lidar com o pessoal que te retia, que... Demorou um tempo. Hoje eu ligo cada vez menos. Se eu falar pra você que eu ligo, que eu não ligo, é mentira. Imagina, você tá tranquilo na sua casa, você pega seu celular só pra responder as pessoas e você vê gente... Nossa, esses dias me mandaram um texto moendo, sabe? Então tem hora que... Tem só uma que- pergunta aqui, ó. Como você lidar com críticas, ataques e até cancelamentos quando seu posicionamento
ataques e até cancelamentos quando o seu posicionamento cristão incomoda tanta gente. Eu acredito que se o meu posicionamento cristão, de fato, está incomodando tanta gente, é porque eu estou no caminho certo. Porque Jesus também incomodou. Vocês vão ser perseguidos, ele fala, né? E Exatamente. bem-aventurado vocês quando forem perseguidos em meu nome. Exatamente. Nossa. Cara, se ele foi para a cruz, por mim, quem merecia estar lá era eu. E ele foi. Ele passou por traições, por decepção, por calúnia, enfim. Isso daqui significa que a gente está no caminho certo. Então, se eu for cancelado por alguma atitude minha, que de fato não exalta ele, ok. Agora, se eu estou sendo cancelado por algum valor meu, alguma característica que eu tenho que propaga ele, então pode bater. Quanto mais bate, cara, é incrível. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Já ganhasse inteligência emocional para lidar assim com os... Eu não vou falar para você que eu sou blindado exatamente ainda. Porque, como eu te disse, ainda tudo é muito novo. Mas cada vez menos, sabe? Porque quando eu entendo o impacto que os conteúdos estão causando na vida das pessoas, e, pra ser bem sincero, quem tá me criticando não paga minhas contas também. Eu já penso isso. E outra, cara, a gente não pode receber e absorver, eu acho que é a melhor palavra, crítica construtiva de quem não construiu nada. Eu nunca fui, irmão, criticado por alguém que faz mais do que eu. Nunca fui. Eu sempre sou criticado por alguém que tá ali ou com inveja ou, sei lá, de alguma forma querendo me atacar de alguma forma simplesmente porque o dia não tá bom, entende? Então, nunca fui criticado por alguém que faz mais do que eu. Fala muito nessa questão de desinfluenciar, Sim. né? É uma expressão que nasceu contigo. Ele explica isso, como é que é essa questão de desinfluenciar para um influenciador de milhares de pessoas. Na verdade, o que acontece? Quando eu abordo esse tema desinfluenciar, é porque eu acho que a profissão de influencer, ela é muito boa. Porém, tá criando uma conotação ruim. Por exemplo, influencer que... Se eu chego pra você, a gente não se conhece, eu falo que eu sou influencer, você já pensa que eu divulgo bet. Que eu divulgo... Já tem um estigma, né? Sabe? Realmente. E aí eu pego essa... Isso aí é um pouquinho de marketing. Eu peguei isso daqui e falei, então vou desinfluenciar as pessoas. Entende? Vou trazer sobre valores, vou trazer sobre propósitos, que eu acredito que é o que a gente precisa propagar na internet hoje em dia. Tá tudo bem você ganhar rios de dinheiro. Se for através de um negócio que está abençoando a vida de outras pessoas, que está fazendo bem, tá tudo certo. Agora, eu não me sentiria bem, por exemplo, de verdade, eles podem até bater à vontade, mas eu não vou me sentir bem em divulgar uma casa de aposta, sendo que eu sei que aqui no Brasil não tem educação financeira nas escolas. Se tivesse educação financeira nas escolas, não teria bet fazendo tanto sucesso. Então, eu sei que tem muito influencer que não concorda comigo, mas também não ligo para eles, não. Imagina as propostas. Quando eu cheguei em Alphaville, por exemplo, aqui no Central, né, eu comecei agora a trabalhar os patrocinadores. E estamos no 20º episódio. Eu falei, ó, quando eu bater os 100 episódios, eu vou ter uma métrica da audiência e vou mandar. Mandei para várias empresas insider, tal. A gente tá já em negociação, mas as propostas de bet... Se tu não tem um coração muito, firmado, cara, no Senhor, não, cara, a partir de 50 mil. Ajuda 50 pileta, Vitor, por mês, para nós botar umas câmeras, um negócio novo aí no podcast. Demais. Então, nossa, tu tem que ter um coração centrado, porque realmente movimenta, é uma indústria que movimenta os seus milhares, né? E eu vejo os jovens realmente debaixo, não só de bets, mas de tanta... Né, os funks mandelão, promíscuo, deixando uma mensagem diabólica de degradação de valores, degrada realmente princípios, valores. Então, é a mensagem que tu deixa assim, para uma geração de jovens, né, da tua faixa etária de idade, até jovens adolescentes e até os mais velhos também, sendo influenciado, pesado por toneladas de conteúdos, como tu falou, bets, casas de apostas, músicas imorais, promíscuas, degradação de valores, casamento, enfim. Né? Eu vejo o teu papel assim como algo extraordinário, como tu falou, né? É uma missão. Obrigado, mas qual é a mensagem que tu deixa para inspirar outras pessoas a seguir um caminho do fazendeiro nessa questão de posicionamento, firmeza, de desinfluenciar? Isso aí vai virar um brand pessoal muito forte teu. Cara... Ó, é o primeiro episódio, não queremos falar, Vitor, que eu recebo um café aqui. Nos 20 episódios passados não tínhamos um café aqui, mas tudo bem. O fazendeiro tem que vir contínuo aqui diariamente. Nós vamos marcar um programa pela manhã. Cara, eu gosto demais. Eu acredito, e isso até serve de conselho para quem quer se posicionar no digital também.
A melhor coisa que você pode ter, a maior riqueza que você pode ter é a confiança de quem te segue. Então, se eu tô aqui falando para você sobre propósitos, sobre valores, e eu divulgo o Bet, eu vou causar um conflito dentro da sua mente. E eu deixo de passar o quê? Autoridade. No digital é muito importante você ter autoridade, você construir. Eu costumo falar o seguinte, até na mentoria de influência que eu trouxe para o método Raízes, eu faço mentoria 1 a 1, com a pessoa assim, uma Faz hora individual? É individual. Porque eu quero pegar na Nossa. mão da pessoa e resolver desde estratégias até dúvidas que a pessoa tem. Porque eu gostaria que tivessem feito isso comigo lá no início. E eu falo sobre a questão de construção de autoridade. Então, quando você tem um propósito de construir autoridade, você já fecha portas para coisas que vão te tirar desse caminho. Se o meu propósito é trazer desenvolvimento para as pessoas, bons negócios, virtudes, valores, e eu divulgo Bet, eu posso ganhar 50, 100, 200, 1, 2, 3 milhões esse mês que vem, e depois, o que vai acontecer? Nossa. Cara, e eu acredito muito também que a partir do momento que Deus te coloca numa mesa, é para que você possa honrar aquela posição que Ele te colocou. Então, se eu tô aqui com você, é porque Ele me trouxe estrutura suficiente para poder honrar com esse compromisso. Agora, se eu tô aqui numa mesa onde eu tô querendo falar sobre valores, propagar essas questões e estou divulgando coisas que não vão agregar na vida do meu seguidor, que construção de autoridade que eu estou tendo? Eu Quais só estou são- enganando, cara. Quais são os pilares assim da tua vida cristã que tu leva para nessa teu trabalho com o digital? Bom café, viu? Gostei. O pessoal tá chegando agora, talvez não tá entendendo, gente, que nós estamos aqui hoje no 20º episódio. Vocês são pioneiros do Central comigo. Então eu vou desabafar aqui com vocês. O que tá pesando no nosso coração, né, Victor? Eu e o Victor hoje saímos daqui indignados. Nossa senhora, cara. Aí porque, para você que tá chegando, deixa eu contextualizar. Nasceu o Central. Aí começamos com os episódios, 1, 2, 3, 4. Chegou o 20º. Aí nunca ninguém dá muita bola para nós, né, Victor? Então amanhã, não se atrasem, durmam cedo. Venham as instruções da aula feminina da equipe aqui do Central. Né? É que Ai, amanhã meu às Deus 9 do horas, céu. você sabe, tem um fazendeiro. Não é isso, Victor? Ninguém lembra dos episódios de nada. E por que amanhã tem toda essa preparação aí? Imagina. Aí depois me ligaram, né? Umas seguidoras. Felipe, amanhã, tá solteiro? Eu tô solteiro. Então, ó, pra ala Ah, meu tão Deus. preocupada com esse episódio de hoje. Ai, E até meu eu tenho Deus. interesse, eu e o Victor já estamos numa campanha que ele case logo. Porque é uma concorrência desleal já, Victor. Imagina, cara, imagina. Vocês Aí são bonitão eu e demais. o Victor ficamos enciumados. Então, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, eu já tô confessando aqui, né, Victor? Meu Deus do céu, Não. obrigado. Mas o cafezinho tá bom, viu? Obrigado. Uma brincadeira essa abençoe. parte agora, falando até de sério, mas usando esse bom humor. Eu acho que o teu maior público é feminino ali. Ah, sim. Porque eu vi que as mais xingam também é a ala mulher feminina, também. mas tu tem uma grande que te defende. Eu vi que muita Sim, mulherada. Sim, graças a Deus, cara. Não sei porquê, tipo, esse carinho todo, mas de certa forma me sinto muito honrado com isso, né? Mas uma coisa que eu gosto de pontuar, eu até falo isso, vira e mexe no story. Gente, eu tô no Instagram, não tô no Tinder, não tô aqui procurando mulherzada, eu tô aqui pra procurar trazer conteúdo que vai abençoar a vida das pessoas, né? Mas é legal, falar pra você que não é bom o carinho, pelo O amor de carinho, Deus, cara. Agora, o que eu não gosto é quando falta com respeito. Tem umas mulheres meio pra frente também. E tem uns caboclos também meio Fez pra isso, frente. Pois eu achei Meu que o teu Deus. lado cristão acho que coíbe muito, não? Não, cara. É? Nossa, É porque tu tá solteiro. se eu abro uma caixinha de perguntas, que nem eu falo, eu não sou de expor minha vida pessoal. Meu Deus do céu. Eu acho que se eu ficasse expondo, nossa senhora, cara. Eu morro de vergonha com esses trem, pelo amor de Deus. Ah, tem um lado, Nossa tem um senhora. lado a ala feminina desesperada. Eu vejo muito isso. Sabe que um dos produtos que eu fiz, eu via muitas pessoas que tinham dificuldade, por exemplo, estar solteiro. Quando eu estava solteiro, eu pensei, cara, eu preciso desenvolver uma metodologia. Aí eu escrevia no meu livro dos sonhos, a esposa que eu queria, Sim, o sim. jeito, a forma, a família. Aí um dia eu comecei a falar isso, como é que eu fiz para atrair a Fabiola. Legal. E aí a pessoa, não, cara, ensina isso, faz os solteiros. E pensa nos produtos que mais vendeu. E a mulherada, eu acho que foi 70%. Não, mas um produto de vender no digital. Eu Gente precisava do lançar alguns céu. produtos, foi isso.
uma mentoria para solteiros que queriam encontrar o amor da vida, dentro dos princípios da palavra, mas também Total. usando de sabedoria, Mas eu acho que faz inteligência, muito sentido tipo a esse arte produto, da cara. sedução, né? Eu Por acho exemplo, que faz muito sentido. quando eu conheci a Fábio, eu não fui direto na Fábio. Vocês têm quanto tempo juntos? Faz 5 anos. Vai Olha fazer que 5 bênção, anos. cara. Aí eu, Casalzão bonito. mas eu dei um jeito, assim, tipo, de conquistar as amigas, a mãe. Então, ou seja, né? Eu Você cerquei vai pelas. mordendo pelas beiradas, né? Eu falei com ela, tudo bem, querida, tal, fui simpático, mas tratei muito de tratar as amigas bem. O que era a minha estratégia? Depois, realmente, a mãe dela, um homem assim que tu tem que casar, Fabiola. As amigas, é educado, é simpático, é gentil, mas que nada, era tudo umas tramas, minha amiga. Todo o marketing do negócio. Aí eu penso que. Mas tem essa aula solteira que às vezes não sabe se posicionar, e quando vê tu, um cara boa pinta, e falando de Deus Cara, assim. sabe o que eu acho? Que quando a gente se posiciona bem, Se até as torna uma pessoa pessoas, atraente, né? até as pessoas também que começam a chegar na gente são pessoas com princípios semelhantes aos nossos. Lógico, chega uma hora que você começa a ter um alcance muito grande. Então, vai chegar gente de tudo que é Sim. tipo, né? Só que, principalmente você que tá solteiro, sorteira, que você não tem uma vida tão exposta assim, a partir do momento que você começa a se posicionar de uma forma Tá mais anotando aí, respeitosa... Victor? Aí, ó, tá Tá vendo? anotando aí as dicas? Tu que tá solteiro, tá na pista, Tá tá. vendo? A partir do momento que você começa a se posicionar de uma forma mais respeitosa, cara, as pessoas, eu acredito muito que semelhante atrai semelhante, entende? Então, cara, se eu tô treinando, se eu tô estudando, se eu tô buscando bons princípios, consequentemente, as pessoas que eu vou me conectar são pessoas que estão buscando coisas semelhantes. Tu deixa a Então, dica de a pessoa se amar. exato, caso. cara. Entendi. Exato, cara. Se amando, ela emite uma frequência diferente, parece que faz Cara, todo sentido. exato, porque a partir do momento, inclusive, que você se ama, você não permite certas bagunças na sua vida, entende? Então, eu acho que a coisa principal que a gente pode ter é a nossa paz. Então, a partir do momento que você se ama, que você tem paz para cuidar de você, consequentemente, até o seu relacionamento com uma outra pessoa vai ser melhor também, porque você vai tratar essa pessoa com princípios que você gostaria de ser tratado. Cara, falei bonito agora, meu Deus. Nossa, ficou bom. Não, e realmente faz todo sentido. Eu já vi pessoas que chegaram. Nossa, Felipe, da mentoria, né? Meu esposo tem me desdenhado. E aí, uma das coisas que eu. É que tu falando isso corroborou com uma ideia que eu penso: olha, quando tu se ama, tu se apaixona por si mesmo. E é isso, tu se cuida, tu não é tão permissivo, tu se ama. Peraí, eu me amo. Eu não vou fazer isso, eu vou dizer não pra ti porque eu me amo. E eu vou. Te faria bem, mas me faria mal. E aí eu aprendi a dizer não me amando. E eu notei que parece que emitia um campo eletromagnético diferente, atraindo situações, sabe, que eram coerentes com aquilo que eu estava vivendo dentro de mim. Eu tenho ensinado isso e as pessoas têm realmente testemunhado. Felipe, o meu marido tá me olhando diferente. Total. Eu falei, se nem tu se amava, minha linda, como é que outro vai te amar? Não, se ela mesma não se ama, por que eu a amaria? E ela começou a se amar, academia, né, se cuidar. Quem se ama, aprende a colocar limites, cara. Leva isso pra vida de vocês. Quem se ama, aprende a colocar limites e aprende a dizer não. Porque, cara, eu penso o seguinte, até pela base cristã que eu tenho. Jesus morreu na cruz para que eu pudesse ter vida em abundância. E aí eu vou viver uma vida que vai me levar para o fundo do poço. Eu passei por fases da minha vida onde eu não conseguia levantar da cama, cara. Ficava trancado no quarto escuro. Tu já enfrentou essas depressões? Sim, foi por conta disso que eu comecei a criar conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo para sair do quarto escuro. Há 3 anos atrás. Era um quadro o quê? De depressão? Cara, eu não fui diagnosticado com depressão porque eu não busquei. Mas eu cometi um erro. Tava deprimido, assim. E eu pensei, eu falo assim, a minha vida começou quando eu pensei em acabar com tudo. Teve um dia específico que eu falei, cara, eu vou tirar a minha vida. É só fazer isso, não vou dar ideia do que eu pensei, mas essa dor vai passar. E eu pensava assim, a dor que a minha família vai sentir pela minha falta é menor do que a dor que eu já causo por existir. Olha como o inferno é surdo, entende? E aí eu comecei a viver batalhas assim na minha mente, cara, e tudo querendo que eu acabasse. Só que no dia que eu pensei em acabar com tudo, eu lembro que eu tava trancado no quarto, na sala, posição fetal, assim, deitado no chão, e do nada eu coloquei uma música, um grupo cantando, uma música que é muito conhecida, um louvor, que fala como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada,
Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha Nossa. vida, usa-me, Senhor. Nessa hora que Esse louvor eu é escutei lindo. isso, eu escutei uma voz falando comigo. Eu não vou deixar isso acontecer, porque a sua vida vai ser um canal da minha graça na vida de outras pessoas. Uau. Nossa. Cara, eu não Impactante. criava conteúdo assim e tal. E aí, dali pra frente, comecei a viver várias batalhas. Cara, quantas vezes o Senhor me quebrou? Quantas vezes eu chorei, irmão? Cara do céu. Eu passei por maus bocados assim. Mas tudo isso que o Senhor me quebrava era para que eu pudesse ser o homem que eu sou hoje. E hoje eu tô vivendo uma fase da minha vida onde eu sinto o Senhor me esticando. De uma forma que muitas vezes as pessoas podem pensar, cara, é muito bom. De fato, é. Só que esticar dói. Você tá mudando um pouquinho daquela sua matéria para que você possa alavancar. E todo esse processo com o Senhor, eu costumo dizer que existem estações. E existem estações de falta, como eu vivi há 3 anos atrás. Existem estações do maná que eu acredito que eu estou vivendo. E existem estações onde os celeiros transbordam, que é aquela estação aonde você vai poder abençoar a vida tanto de outras pessoas quanto das pessoas que trabalham com você e tudo mais. O que eu sinto de dizer, inclusive, para as pessoas, é algo que vem queimando no meu coração, que é o Kairos, é o tempo de Deus. Então, todos nós somos imperfeitos, todos temos as nossas falhas, mas a partir do momento que a gente se abre a viver um Kairos, a deixar Deus tocar nas nossas raízes, a gente não vive mais uma vida comum. A proposta de Deus é para que a gente possa ter uma vida sobrenatural na presença dele. O natural a gente faz e faz cagada. Agora, o sobrenatural é dependência do Senhor. Muito impactante isso, uma reflexão profunda. Em que fase tu sei, eu considero assim que há tempos, né, como tu falou, as estações, o Kairos, Deus é a eternidade, mas sabe que a gente está debaixo de um Cronos, né, passado, presente e futuro, e a Bíblia fala tempo de semear, tempo de regar e tempo de colher. Que fase tu tá da tua vida hoje? De semear, de regar, de colher? Cara, eu tô numa fase tão abençoada que eu tô colhendo, mas eu tô pegando o que eu tô colhendo e plantando novamente. Então, assim, é muito importante a gente usufruir daquilo que a gente colheu. Mas é aquela parábola do talento. O Senhor dá um talento, Multiplica. multiplica. Tem a missão. Agora, se eu pegar tudo que está acontecendo e guardar ou torrar, enfim, na próxima estação ele vai falar, e aí? Cadê? O que eu te dei era para que você pudesse ter estrutura para plantar ainda mais. Então, na estação que eu estou vivendo, eu estou colhendo, mas eu estou plantando. Eu acho que isso é um grande ensinamento que a gente tem, principalmente porque eu já quebrei também. E quando você quebra, cara, você tem lições que a faculdade não te ensina, escola não te ensina, os Quebras pais não te ensinam. financeiras de empresas, isso Exato, machuca cara. demais. Cara, você percebe que quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são as pessoas, como que essas pessoas te tratam. Então, hoje eu até falo, se acontecer, eu acho difícil, mas se acontecer de eu quebrar novamente, eu vou me reerguer muito mais rápido. E principalmente, a mão do Senhor tem que estar sobre mim. Se a mão dele não estiver sobre mim, eu não coloco um tijolo ali. Agora, se a mão dele está sobre mim, eu construo o que eu estou construindo mais rápido e vou muito mais além. Tu já enfrentou quebras financeiras? Talvez isso foi nesse período em que tu teve essa depressão, que tu teve esse... Exatamente. Eu trabalhava com música antigamente. Tu foi do setor da... tu é compositor. Olha só. Te falei que hoje nós ia conhecer os bastidores por trás do fazendeiro. Cara. Wesley, então, era compositor. Exato. Eu trabalhava... deve compor ainda. Parei. Eu recebo propostas até hoje, mas... Mas louvor, não que quisesse escrever um worship, uns louvores? Eu acho que eu já escrevi, mas... Se nós te trazer para Alphaville, eu perdi muita coisa, cara. Eu, inclusive, tenho um amigo meu, vou encontrar com ele agora em Goiânia, o Mateuzinho, ele acertou agora uma com o Felipe Araújo, com participação do Dave Leonardo. Uma música linda que tá viralizando demais. E ele falando, cara, vamos compor. Eu falei, cara, não tô mexendo mais não. Com essa experiência que eu te contei no bastidor do meu pai, a despedida do meu pai, foi muito impactante. E ali nasceu um propósito assim no meu coração. Eu não quero levar nada para aquele túmulo. A hora que eu olhei meu pai, 55 anos de vida, e meu pai tinha algumas coisas assim que ele queria fazer a viagem que eu te falei para Portugal, lá visitar minha irmã que tá lá. Eu vou no fim do mês, filho. Ele queria muito conhecer aqui o Templo de Salomão em São Paulo. Sim. E aí, se tratando assim de legado que a gente vai deixar,
me nasceu um negócio doido, assim, eu te proponho um desafio aqui, ó. 20º episódio. Meu Deus. Nós começamos a célula. E eu creio que aqui está começando um avivamento que vai para o Brasil e para o mundo. Amém. A gente já está lá, né, na França, gente que está lá na França, na Espanha, no México, na Angola, o pessoal da Angola, o pessoal enfim, diferentes partes do país. E eu pensei, não vamos deixar mais nada nessa terra, vamos extravasar. Que legal, cara. E aí, a hora que te sentir no coração de fazer... Aí começamos a cela, né? Estamos de fazer umas composições de louvores. Faça mesmo, a gente produz isso. Eu quero montar uma produtora aqui dentro da empresa para produzir algumas canções de louvor, alguns louvores. Sabe o que acontece? Isso é uma cura que eu preciso viver. Por quê? Um dos motivos que me levou até a quebra financeira e a depressão também foi justamente esse meio musical, que era um meio onde eu trabalhava principalmente com música sertaneja. E era um meio que eu já estava entendendo como funcionava, um meio de muita vaidade, e eu falo a vaidade nem era por meio dos artistas, era por meio do entorno dos artistas, sabe? E, inclusive, esse meio de composição. Eu até falo, quem manda no mercado da música são os compositores, porque sem a base aqui do compositor, o artista não vai ter a música, o escritório não vai ter o investimento, é uma música boa e tudo mais. E é um meio muito concorrido. E muito ego, muita vaidade. Isso me fazia mal. E aí, muito do que eu investia, eu perdi por quê? Porque veio a pandemia. Então, eu tava com umas, sei lá, acho que 8 músicas engatilhadas até com artistas legais, assim, pra serem trabalhadas. Aí veio a pandemia, ninguém grava nada, porque o primeiro setor que fechou foi o... Imagina eventos. Exatamente. E não sabe quando volta. Eu era deputado ali, me lembro plenamente, era um setor que movimentava milhões em impostos na economia de giro, né? Milhões e milhões, né? A nível de Brasil, mas falo pelo meu estado. E parou tudo. Parou, e foi o último a voltar. E esse meio, assim, imagina, eu estava há um ano trabalhando, investindo. Na hora que vai acertar, para tudo. Aí eu fiquei ainda 2 anos naquele processo da pandemia, trabalhando com isso, e o trem não andava. Quando abriu o mercado novamente, aí eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, que não quiseram tocar o negócio por motivos particulares, tá tudo certo. Só que aquilo bagunçou demais a minha mente. Aí foi o momento que eu quebrei financeiramente, foi o momento que eu não queria sair do quarto. E foi o momento que Deus permitiu que eu começasse a criar conteúdo para sair daquele quarto escuro. Foi simplesmente por esse motivo. No vale da tua vida nasceu um chamado, um ministério, uma aproximação. Eu costumo falar, né? Uma ferida fechada é um ministério aberto. E tu imaginava, assim, falando agora do método Raízes, tu imaginava que, tipo, a tua maior dor, né? Tu era imagina, o bom samaritano te levantou. Ele disse, não, meu filho, Wesley, eu vou te levantar porque tu vai ser aquele que levanta. Como é que nasceu a ideia do método Raiz na tua mente? O método Raiz, mais uma vez, eu sempre fui muito ligado a essa questão do campo, do agro e tudo mais. Tanto que eu sou um dos defensores do agro também. E já fui muito cancelado por conta disso. E o Raízes é com o objetivo de trazer as pessoas a curarem as suas raízes para que elas possam crescer e dar bons frutos. Nossa. Tudo que o Senhor fez em mim, eu deposito, eu derramo lá no método Raízes, dentro da plataforma. Por quê? O Senhor tratou de áreas pessoais, relacionamento, família, negócios. E eu acredito que o que Ele me deu não pode parar em mim. É isso que você falou, a gente tem que deixar ser gasto, a gente precisa derramar. E se a gente parar para observar, todos os traumas que a gente tem, todos os bloqueios que a gente tem, tá nas nossas raízes. Eu faço mentoria com a Mari, que esteve aqui com você recentemente, e a gente estava conversando, eu acho muito bonito o trabalho que ela faz, começando uma A história da Mari sensacional. Quando ela foi contando assim, né, o abuso, como ela ressignificou aquilo. E imagina hoje como Deus usa a Mari para curar pessoas que passaram por traumas de abuso na infância. A Mari, assim, ela vai ser uma voz que Deus está levantando nessa geração, assim como a sua também, que eu acredito. E eu acho muito bonito o trabalho dela, que ela justamente toca na infância, se começa a trabalhar na infância e vai passando, sabe? E tu está falando, tem tudo a ver, né? O sistema de crença que a gente cria, né? O que eu cria,
daí afeta a nossa mentalidade, afeta nossos hábitos de pensar, de agir, afeta a nossa rotina. Total, cara, E o Raiz, ele total. trabalha, então, essa reestruturação de crença, hábito, mentalidade. Exatamente. E isso me custa muito. Por quê? Porque o custo que eu tô falando não é financeiro, não, é de entrega. Porque Imagina. a gente não dá aquilo que a gente não tem, sabe? Então eu preciso viver as minhas curas, os meus processos também. E é doloroso, cara. É doloroso você falar não para algumas coisas. É doloroso você ter que voltar no passado para viver algumas curas ali. Só que eu acredito que o cristianismo é isso. Deus derrama em nós e a gente derrama nas outras pessoas para que Deus possa alcançar Tá falando, tá também. passando um filme na minha cabeça, porque na quinta-feira eu fiz a mentoria. Mas tudo bem, né? Quando eu fazia a mentoria, nos primeiros lá, eu tava um gigante, né? Tá. Mas aí, pô, sepultei meu pai, aí vem o dia mal. Por E é conta isso, o dia do- que tu tá. E eu te confesso que quando assim mesmo aconteceu aquilo com meu pai, o luto me invadiu tão grande, gente, eu não tinha vontade de comer. Como é que você tá? E aí eu fui, o que tu falou assim, eu me identifiquei aqui. Tu falou assim, Felipe, eu enfrentei um quadro de depressão e gravar o propósito do Senhor, saber que tinha Isso. mais gente precisando, que eu podia ajudar mais gente, me levantou. Daí eu comecei, poxa, é isso que tá acontecendo comigo. Sabe, o luto ali do meu pai, o que tem me dado força. E mesmo que a gente dá o fel, o mel, quando dentro está o fel, né? Então, por 3 dias eu não tive. Foi muito forte, cara. Eu ainda tô sentindo muito, assim. Imagino, cara. E eu até contei aqui ontem pro Edgley, que foi o podcast 19, eu falei, tipo assim, para te entender, assim, Sim. dia 2022, eu deputado, de 295 prefeitos de Santa Catarina, tipo, eu recebi presente das cidades como deputado, como autoridade. Era tanto presente, era tanta festa, tanto convite, tanta gente. O meu motorista fez 3 viagens para levar os presentes. Vinha o Peramanca, de R$ 6.000. Aí, aniversário de 2023, eu não estava no parlamento, estava em casa, cuidando da família, eu recebi uma ligação. Que é de quem? Meu pai Antônio. Filhão, bom dia, vem pra cá comer um peixe com o pai, hoje nós vamos comemorar, não é todo dia que a gente conquista mais um ano. Aí então eu tô dizendo que é o meu melhor amigo, e de repente tu tá ali, assim, o cara tá bem, Foi 55 de anos, repente. filho, o pai tá com uma dor, vai no hospital. E uma semana depois tu tá, aquela cena assim do caixão entrando e um cara que ele ganhou pra Jesus, o Luiz, que é o coveiro da cidade, fechando ali os tijolinhos. Não, como assim? Tipo, cara, isso é muito, arranca um pedaço de mim assim. Por Sabe? 3, 4 dias eu não consegui comer, não consegui me levantar. Eu fiquei assim, ó, o meu filho, o Micael, ficou comigo os 4 dias do meu lado. Olha que O benção. Micaelzinho do meu lado. E aí tu falou, passou um filme na minha cabeça, aí o que me deu força, aí vim pra mentoria, pra falar de vitória, de conquista. Nossa, com o coração sangrando, que é um processo que tá falando, eu tô me identificando. Cara, Gente você do falando céu. aí e Deus foi me mostrando. Eu lembrei de algo, na verdade, que Deus me mostrou há um tempo atrás. E eu acho que vai se encaixar perfeitamente com isso, com essa estação que você está vivendo. E você falou assim do coração sangrando. A cada corte que Jesus sofria, a cada sangue derramado, ele derramava junto consigo cura também. E é o que Deus tem feito na sua vida. Você está com o coração sangrando, mas Deus está derramando cura através de você. Amém. E é isso, cara. A vida do cristão é essa. É por isso que a gente precisa se alimentar, ter fome e sede dele. Eu deixei, eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, tá doendo tanto. E às vezes eu pego as mensagens dele aqui, ô filho, bom dia, paz e tal. Daí, moço, essa despedida é tão, judia tanto assim no coração, levou um pedaço de mim. Aí o Senhor, no meu coração, assim, veio, me deu uma noção, na verdade, uma expansão de consciência. Por isso que eu te falei, tudo perdeu o valor. Essas coisas efêmeras, sabe? Eu comecei a olhar que realmente é o carinho, o amor. O maior patrimônio que eu tenho são momentos como esse, de falar das coisas do reino, de falar de missão, de visão, de propósito, de sentido E é real. muito bonito o que nitidamente dá pra ver o que seu pai deixou em você. Seu pai deixou em você mais do que herança, A cara. conversa final lá foi muito forte, né? A nossa última despedida, assim, ele é racional, igual eu tô conversando aqui contigo. Filho, tu foi o meu primogênito. Eu te consagrei ao Senhor. Depois tive as mulheradas tudo, Bebel, Ednei, Edilane, mas tu consagrei pra obra, pra ganhar almas. Olha aqui, filho, ó. O pai ele tinha lá as 20 casas de aluguel dele. Tá ficando tudo, filho, não levo nada. E eu não acredito, calma, pai, tu tá se despedindo. Não, mas tô indo ali, vai que é o momento da minha passagem. Vamos lá, vamos botar os pingos e cuida da tua mãe, das tuas irmãs. Tu é o patriarca da casa. Oi, deixou assim uma palavra, mas o maior, junto em cotas eternas, filho. Combate o bom combate, porque no final é isso aqui, tô partindo. Olha.
o meu corpo, né, não vence mais, mas a minha mente está lúcida. E ele lúcido conversou comigo assim, dando as diretrizes e falou isso, né? Juntem cotas eternas, ganha alma para o reino. Aí, nossa, depura demais. Primeiro que foi muito quebrantado, humilde, não tem mais espaço para orgulho em mim. Sabe um orgulho, aquele de orgulho, não pedir ajuda de tal. Um dia para pedir, eu tava doente para pedir para Márcia lá fazer uma sopa para mim. Meu Deus, não quero incomodar. Aquela autossuficiência, né? Nossa, eu fui amassado, Wesley. Todo o orgulho que eu tinha assim. Por isso que eu te falei tudo que eu tenho é para servir. É outra visão de mundo. É uma expansão de consciência, ainda desconecta ao Senhor, né? Ele passa a ser a tua fonte de alegria. E em meio à dor, a beleza também. Porque depurou, sabe? Como a fé que agrada a Deus é mais provada que o ouro que perece. Mas é o que a gente pensa, sem querer te interromper, mas a gente tem uma caminhada com Deus e a gente pensa que, cara, tá tudo certo, tá tudo bem. Enquanto tem estações que a gente precisa viver onde a gente vai ser quebrado novamente. Só que eu costumo falar o seguinte, no final do ano passado, eu lancei inclusive um devocional de 30 dias, chamei Entre a Terra e o Céu. Justamente a terra, a conexão de terra mesmo, do solo, do agro, da agricultura. E eu costumo falar, Deus é caipira, cara. Porque ele traz muitas lições se a gente parar para observar a questão do solo, do agro em si. E se a gente parar para observar na Bíblia, Jesus ele faz uma comparação aonde Deus ele coloca como o agricultor para que a gente possa dar bons frutos. Sim, a parábola do semeador. Exatamente. Cara, o que o agricultor faz? Ele poda. As podas machucam. Não é legal ser podado. Não é legal ele ir aqui, ó, cortar ramos, cortar galhos. Dói, incomoda. É. Mas é justamente cada corte que vai fazer você crescer, e não somente crescer, mas crescer de forma saudável na direção que o agricultor quer. Então, Nossa. inclusive, eu costumo trazer uma observação que é o seguinte, até eu falo isso para solteiros, solteiras, mas serve para todo mundo. Como atrair pessoas e como atrair o novo de Deus? Primeiro, começa cuidando do seu jardim. O que é o seu jardim? É a sua vida. Deus te deu um jardim. Quantas vezes no nosso jardim a gente deixa acumular entulho? Quantas vezes no nosso jardim, eu falo por mim, cara. Quantas vezes a gente vai colocando no nosso jardim coisas que não devem estar ali? Às vezes são ambientes, às vezes são amizades, são pessoas que servem como pragas que vão corroendo aquele jardim. Daqui a pouco o nosso jardim não está mais frutificando como eu estava 3 anos atrás sem conseguir levantar da cama. Como muitas pessoas podem estar passando esse processo agora. E aí a gente precisa confiar, eu uso o termo jardineiro. Porque se você tem o seu jardim, você cuida dele, mas também confie no jardineiro que vai vir podar, que vai vir fazer a limpeza junto com você. Isso dá uma composição, hein? Exatamente, cara, é verdade. Cara, que lindo isso. E a gente precisa, junto com o Senhor, porque essa é a proposta, tirar esses entulhos. Não tem como a gente abrir mão de viver o novo com Deus, sendo que a gente não enfrenta certas renúncias, sendo que a gente não está disposto a viver certos cortes desse jardineiro, sendo que a gente quer viver na mediocridade. Por exemplo, você é um cara que olha, você vê a forma como o ambiente molda as pessoas. Você é um cara que demonstra ter um apego, um carinho muito grande pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais e tudo mais. E são de pessoas assim que eu quero conselhos. Eu quero ouvir, sentar aqui com você e ouvir, aprender com você. Agora, se você fosse uma pessoa que nos negócios é ótima, mas tem a família quebrada, cara, eu jamais vou sentar com você. Você pode ter o dinheiro do mundo que for, mas para pegar conselho de família. Posso pegar conselho sobre negócios e ainda assim eu vou filtrar. Por que você tem o seu negócio prosperando, mas a sua família está quebrada? Porque eu dei mais atenção para o meu negócio. Então, peraí, eu vou dar a atenção necessária para o meu negócio. Mas o maior chamado de um homem e de uma mulher é a família, cara. E você não precisa estar casado para saber disso. Olha o que seu pai fez com você. E nesse processo abriu meus olhos para coisas assim, ó, as alegrias da simplicidade. Porque quando a gente veio para São Paulo foi uma transição e tanto, né, Márcia? Nossa, Márcia, deixei lá a construtora, era Portão o nome da construtora, tinha a nossa empresa de pavimentação. E assim, uns negócios que a gente mexia lá, sei lá, cavalo, assim, alguma coisinha que sempre fazia uns pila. Aí, de repente tu vem, mas aí eu vi assim, ó, na simplicidade, que a gente renuncia muita coisa, abre mão de muita coisa.
na simplicidade, assim, na alegria, né? Ontem o Vitor foi lá em casa, dormiu lá, como nós tínhamos o episódio cedo e nos cobraram para que ele disse, ô Vitor, dorme aqui em casa. Aí a alegria da Lívia lá, papai chegou! Ah, me deu um abração assim, ficou lá brincando, a Fabíola é muito unificada ao ministério, ao chamado, ela tá toda entusiasmada com essa fase da nossa célula. E aí eu disse, meu Deus, como é bom, mesmo na simplicidade, vale eu trocar esse Felipe, quer trocar todas as empresas, os negócios, tal, ou o status lá do parlamento, tal, por isso, vale a pena. A unidade familiar, olha, aí eu vi assim, habita a alegria nas coisas simples da vida. Tens essa percepção, assim, de pai e mãe, pelo que eu vi, tu também é bem ligado à questão familiar? É o maior chamado. Assim, quando a gente observa que... Eu acredito que, na realidade, nós temos chamados, no plural mesmo. Por exemplo, eu tenho chamado de empreender, eu tenho chamado de criar conteúdo, de repente, de falar com muitas pessoas... Mas o meu maior chamado, é construir uma família. Mesmo solteiro eu tenho essa visão. Então, eu preciso me posicionar de uma forma que Deus já possa ir trabalhando nessa direção. Tem riqueza maior do que sua filha chegar a te esperar em casa? Isso não vale mais do que qualquer outro negócio. Pelo contrário, isso daí vai te dar tanta força de você criar mais e mais negócios para prosperar. E o nosso clã ali é muito unido. A gente é muito amigo. Eu provoco um clima assim bem humorado entre o Micael, a Fabíola, a Lívia. A gente mantém isso assim. Eu vejo o quanto isso faz bem. Mas assim, essa sensibilidade, toda essa dor que tu falou, às vezes os processos do oleiro na nossa vida nos depuram muito para ver alegrias de coisas que a gente às vezes não observa. O Raízes, qual é a maior transformação da tua metodologia? Eu vi que o Raízes está sendo uma explosão a nível de Brasil, né? Muita gente, sabe, buscando no teu método. Sim. Essa transformação, esse transcender de alma. Mas qual é a maior transformação que tu atribui? Não, Felipe, essa é uma das maiores transformações reais do Raízes. Cara, o Raízes eu lancei há 2 meses, talvez. É um projeto pequeno ainda. Mas graças a Deus tem alcançado pessoas de diversos cantos do país. E a maior questão do método Raízes, que foi inclusive num propósito de oração, eu não começo nada sem orar. E olha pra você ver como é que são as coisas. Eu tava aqui na Lagoinha, aqui do Alphaville, e eu em silêncio, cara, eu orei. Falei, Senhor, tem algo queimando no meu coração para trazer uma mentoria para essas pessoas, para falar sobre desenvolvimento pessoal e de negócios. É da sua vontade? E ali eu senti uma confirmação que sim. Mas, ok, fiquei mudo, calado, voltei para casa. Quando cheguei em casa, eu recebo diversas mensagens, mas teve uma que me chamou a atenção, de uma seguidora, que eu não lembro se eu já tinha falado com ela alguma coisa do tipo. Ela falou, oi, eu gostaria de ser uma mentorada sua. Você pode me ajudar? Como que a gente pode fazer? Eu falei, Senhor, isso tá muito estranho, porque... E aí eu fui começando a entender. Eu tinha orado, não falei nada pra ninguém. Uau. Não falei um A pra ninguém. E assim, foi no mesmo dia. Só que eu falei, Senhor, tá, o que eu quero através do método Raízes? Justamente tocar nas raízes dessas pessoas para que elas possam se desenvolver. Quando a gente fala aqui, e eu acho que esse é um dos maiores chamados do Raízes mesmo, dos maiores propósitos. Quando a gente fala que Ele deu a vida por nós para que nós pudéssemos ter vida em abundância, não é somente lá no céu. Sim, lá nós teremos uma vida incrível. Só que é aqui, é trazer o céu para a terra. Então, é a gente começar a deixar o Espírito Santo tocar a nossa casa. Eu tenho problemas de famílias assim como todo mundo tem. Mas a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo conduzir, a minha relação com a minha família vai mudar. E assim, quando a gente está vivendo uma cura na nossa família, a gente encontra a força para levar a cura na vida de outras pessoas através dos negócios. Então a gente estava conversando que o Brasil está vivendo assim, um avivamento de fato. Só que esse avivamento ele pode começar na casa das pessoas, na igreja, mas ele precisa viver também, transitar por ruas, por empresas, por negócios. O objetivo do método Raízes é simplesmente ser um instrumento para que essas pessoas possam se desenvolver e derramar esse avivamento nas casas, na família e dentro dos negócios. Mas a pessoa cresce, né, no corpo, na alma, no espírito e, consequentemente, ela cresce no bolso. Desde que ela consagre isso ao Senhor.
né? O Senhor, toda a minha prosperidade financeira da minha empresa é para tua honra e glória, então vem ao meu encontro e ela consegue realmente transcender, Tem uma né, aula que em todos os sentidos. que eu vou gravar, inclusive, essa semana, no módulo de desenvolvimento pessoal e negócios, que a gente separa em alguns módulos de família e tudo mais. E eu vou falar sobre o jovem rico. O jovem rico, muitas vezes, até muitos cristãos pensam que Deus ele é contra a riqueza. Enquanto, na verdade, a gente acredita que ele é o Deus Isso do é ouro uma e da prata. crença limitante de Exato. 90% do cristão. Exato. Que Deus é contra a riqueza, a abundância. Eu falei assim, peraí, tá em distância, porque esse universo, o planeta, tu bota um grão de milho na terra, ele dá 1 milhão de grãos. Exato. Tudo que se planta tá vivo, tá crescendo, tá Exato. multiplicando, né? O pessoal, eu lembro quando eu fui do parlamento, então eu ia muito na parte produtiva, e eu dizia, meu Deus, como é que as pessoas não prosperam? Porque o que planta, colhe. Os caras, eu vi um menino lá que começou a criar, Felipe, eu ganhei, o filho da Márcia ganhou uma bezerrinha, uma vaquinha. Ô Felipe, a minha vaquinha ganhou 2 bezerrinhas, eu tô feliz da vida, foi a coisa mais linda. Falei, meu Deus, a natureza tá viva, tá Exato, dando. cara. Eu falo, Deus ele é caipira, cara. E eu acredito que... E prospera, né? Prospera tudo que Exatamente. Se a a terra gente dá parar recursos em abundância. para observar a passagem do jovem rico, o que acontece? Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, se tem algo no centro do seu coração que está sendo ocupado, ele vai te propor, afasta. Isso não significa que ele não tem planos maiores para você. Eu costumo fazer o seguinte, a seguinte comparação. Jesus falou para o jovem rico, olha a visão de Jesus. Pega seus bens, vende e doa aos pobres. Ou seja, ainda faz um negócio. Ela vende e doa aos pobres. Por quê? Quando você pega isso que está no centro do seu coração, você está dando acesso, liberdade total para que eu possa ocupar o centro. Agora pega o exemplo. Se ele pegasse todos os bens dele, era um jovem, e fizesse o que Jesus falou, a chance dele ter prosperado era ainda maior. Por quê? Um jovem que nitidamente sabia lidar com a administração e tudo mais, andando do lado do cara que multiplica pão e peixe no deserto. Qual é a chance do negócio desse não dar certo? Faz sentido? Nossa. Faz sentido. E essa é a proposta dele pra gente. Cara, você tem o seu negócio, você tem os seus bens. Eu não divido a minha glória com ninguém. Deixa eu ocupar o centro. Mas se for necessário, a gente multiplica isso daqui. E Deus, eu acredito que Deus quer que a gente prospere, de fato. Porque quando você cresce, você gera emprego. Gerando emprego, você vai gerar mais bem-estar para a vida de outras pessoas. Tudo dignifica, né? Exatamente, cara. Dignifica Exatamente. pessoas, empresas. Essa passagem do jovem rico, ela me pega demais. A Bíblia fala o trabalho dignifica o homem. Exato, cara. Exato. Eu tenho para mim que a E passagem presumo do que ali jovem abriu um portal de oportunidades para ele incrível, em todos os sentidos. Espiritual, mental, físico e no bolso. Porque com a experiência administrativa que ele tinha, ele ia construir muita riqueza. Muito muita... assim, cara. E talvez Jesus... Eu acho que talvez não foi nem tipo... Né, tu tá falando aqui, eu tô viajando aqui, né? Mas isso aqui é acrescentares do Felipe, não é? Que talvez ele quis mostrar para ele, não é que ele queria defasar ele, né? Ó, vou tirar todo o teu patrimônio. Talvez ele mostrar para ele o que é que estava no centro do coração dele. Exato. Tu quer me seguir? Eu te amo, eu sigo todos os mandamentos. A Bíblia fala que Jesus o amou. Gostou dele? Pô, esse cara tem um potencial. Eu só vou dar uma corrigida nele aqui. Deixa eu dar um resetzinho. Cara, vende tudo que tu tem. E mostrou para ele o que estava no centro. Diz que ele se entristeceu e vazou. Exato. Porque... com certeza, ele tinha excelentes intenções. E andar com Jesus. Poxa, um jovem querendo andar com Jesus, cara, sensacional. Só que Jesus olhou, isso daqui tá no centro do seu coração. Deixa eu tirar a tua idolatria aqui. Tira. Ou eu te mostrar, né? O que tu quer me seguir, né? Mas tu não tá preparado, vou te mostrar. Exatamente. Tira isso daqui Nossa. e me segue. Cara, agora se ele tivesse feito isso, meu Deus, cara. Muito bom a tua aplicação de mostrar que não é que Deus está fazendo, Jesus fazia apologia a não ter bens. Mas era justamente a idolatria que estava no coração dele, que no caso eram os bens, mas não é que Jesus era contra a riqueza. Exatamente. E isso se aplica em outras áreas também, tá? Tem gente que tem o centro do coração a família. A família é algo que Deus permitiu que você tivesse. Amasse, cuidasse, mas não pode virar idolatria. Exatamente. Não pode ser o ídolo que tá... Nossa, tem gente, inclusive, talvez possa servir para alguém aqui, que perde o filho por algum motivo. É muito triste.
Mas a pessoa coloca isso como uma forma de se rebelar contra Deus. Enquanto, na verdade, Deus está aqui falando, olha, eu tô aqui para te trazer a cura, eu tô aqui para viver uma história com você. Agora, se até mesmo o seu filho tá no centro do seu Nossa. coração, cara, eu preciso. Não é que Deus é cruel, não. Ele não tirou o seu filho porque ele quer estar no centro do seu coração, não. Existem coisas da vida de todo mundo. Agora, se você tem a mentalidade de que existem coisas ocupando o seu coração ou pessoas ocupando o seu coração mais do que a Deus, você não está sendo cristão de fato como você deveria estar sendo. Porque a proposta é essa. A graça dele te basta. É isso. Eu tive uma experiência com Deus que foi a melhor experiência da minha vida. Na verdade, assim, eu sonhei, tive uma série de sonhos e durante esse sonho eu vi aos pés de Jesus. Irmão, eu vou falar um trem pra você. A melhor sensação da vida. Eu sonho em construir minha família e ter filhos e tudo mais, mas nem acho que quando os meus filhos nascerem, nada vai ser tão bom quanto esse único segundo que eu vi os pés de Jesus no sonho. Olha só. Eu lembro que eu tava dormindo no sofá, cara, e aqui era um amor tão grande, mas tão grande, que eu lembro do suspiro que eu dei como se me preenchesse. E era tão real que se eu não tivesse um braço, parece que regenerava. Um segundo onde eu via os pés dele parado na minha frente e ele saía. E naquele único segundo, eu tive a certeza que ele me basta. Tudo que eu preciso está nele, é ele. E ele não vai deixar faltar. Então, eu espero nunca viver o luto de um filho. Mas se eu viver, eu preciso, por mais doído que seja, por mais difícil que seja, entender que ele me basta. Quando eu passei pela quebra, eu precisei quebrar, perder tudo, para entender que ele me basta. Quando eu passo por esses cancelamentos, Processos doloridos. eu preciso entender que ele me basta, entende? Quando eu passo por alguma traição, uma decepção, ele me basta. Glória a Deus, nossa, impactante isso. Vou mandar um abraço aqui para a Silvia, ela escura que está nos assistindo. Pessoal, podem deixar suas perguntas no chat, tá? O pessoal está perguntando, esse método é só para cristão ou qualquer pessoa que busca fortalecer sua vida interior? Pode se beneficiar essas pessoas ou é só para cristão? Esse método é para todas as pessoas, só que é muito importante lembrar que é um método de desenvolvimento pessoal e negócios baseados na palavra. Então a gente vai abordar pilares cristãos. Porém, o cristianismo ele abre espaço também para acolher todo mundo. Então, entenda que entrando para o método Raízes, você vai se desenvolver um pouquinho mais, inclusive estudo bíblico. A gente tem módulos lá sobre relacionamento, família, desenvolvimento pessoal e negócios, estudo bíblico. Mas entra para o método Raiz, que vai ser muito bem-vindo. E vamos organizar alguma coisa de você ter um módulo lá, uma aula, vai ser legal, cara. Imagina, eu uso uma coisa muito legal, que é o livro dos sonhos. Eu vi um estudo de Harvard que falava que 82% das pessoas, que eu acho que isso pode agregar bastante lá, 82% das pessoas não têm meta e objetivo de vida. Sério, Não sabe, vivem dissolutamente. Sabe, a Bíblia também fala referência disso, mas é um estudo de Harvard, assim, de 20 anos que eles foram acompanhando pessoas. Fala que 20% das pessoas têm metas financeiras, metas fisiológicas, metas intelectuais, cognitivas, mas não anotam. E fala que 2% de 8 bilhões de pessoas da humanidade, o estudo fala que apenas 2% anotam. E adivinha quais são as pessoas com as porcentagens nesses 20 anos que Harvard acompanha os estudos que mais realizam? Não são os mais talentosos, não são os caras que estão em lugares geograficamente tipo um Alphaville da vida, não são as pessoas que nascem em família de sangue azul, é os caras que anotam. Aí eu sei, opa, eu peguei as áreas fundamentais da minha vida, que a primeira era o meu corpo bem. Daí eles têm muito, isso é muito massa, porque Harvard fala assim, ó, se tu tem privação de sono, o cérebro derrama na corrente sanguínea um nível de estresse que o teu cortisol, o hormônio de cortisol é liberado. Então, tu de manhã não dormiu bem, esquece, tu não performa. Tua parte cognitiva... Pode perceber, o exemplo até falando sobre, que a gente estava comentando antes, em off, sobre batalha espiritual, eu não sei se com você é assim, mas toda vez que eu tô vivendo uma batalha espiritual, a primeira coisa que eu perco é o sono. Insônia. Cara, é absurdo, assim. Aí minha produtividade vai pro ralo. Aí Harvard mostra o nível de cortisol, de neuroadrenalina, tu não performas. Aí depois, eu anotei lá então, peraí, corpo. Né, já que eu tenho uma batalha espiritual que às vezes, ou as batalhas da vida começam no meu corpo, aí livro dos sonhos é o corpo. Então eu caminho, me movimento. Se tu botar exercício, sono, a alimentação que tu bota vida,
né? Que hoje daí tem a questão. Eu fui deputado, por exemplo, no Brasil, aqueles M&M, aquele chocolatinho que dão para as crianças, aquilo ali é altamente cancerígeno, então muito industrializado. Eu comecei a comer produtos da terra. Sim. Comecei a ter uma vitalidade diferente, com sono em dia. Tomando água, fala que se o nosso corpo desidrata aí 1%, tu perde capacidade cognitiva, fica burro. Mais água, E eu não tinha habilidade Então eu botei no livro dos sonhos. Tomar água, 4 elementos, assim. E eu olhava ali, dava uma nota para mim no fim da semana. Então, corpo, alma, daí a questão da meditação, da oração, da reflexão, me ajudava muito na parte de buscar intelectualidade, conteúdos como esse para expansão. Então, corpo, alma, espírito, casamento, família, né? A questão base familiar, profissional. Aí isso é uma metodologia que tem de 7 elementos e no final a parte administrativa, não adianta ganhar muita grana se tu não sabe administrar. Cara, multiplicar dinheiro é sobre. legal, E aí eu escrevia, eu tenho aqui meu livro dos sonhos e o 7º é o desfrute. Deus te fala, descansa num dia. Porque a gente acha que é sobre acelerar e às vezes é sobre parar. Não. Então, nas minhas paradas, que eu ia lá num parque, eu tinha um fluxo criativo. Nossa, que ideia! Hein? E era quando eu parava. E aí eu criei essa metodologia ali do livro dos sonhos. E eu digo que esse livro é mágico, porque eu fazia cartas. Por exemplo, um dia eu estava lá vendendo peixe. Eu digo, parabéns, Felipe, tu se tornou um exímio parlamentar, que era o sonho que eu tinha de virar deputado. Daí depois eu escrevi deputado pro Felipe do passado. Parabéns, Felipão, tu não desistiu. E aí chorei assim. Vamos trazer isso para dentro Foi do muito, método Raízes, cara, é massa. Não, Vamos. e assim, ó, além de ser massa, a nossa cabeça é muito compromisso. Imagina, tu aí, São Paulo, os teus negócios, as mentorias, tu faz individual, que eu fiquei boca aberta, porque desgasta muita energia. A nossa cabeça é um frenesi. Tu equilibra em 7 áreas fundamentais, te dá uma paz assim, ó, o meu corpo, já cumpri a meta hoje, que daí ela é como se fosse uma extensão do teu cérebro te dizendo assim, ó, passo 1, 2, 3, 7 passos. É massa, cara, mudou minha vida. Me tirou de vendedor de peixe, porque daí eu falava na escala profissional. Tá, e daí não vai ter um sonho, uma meta, tem que ter um movimento. Ah, eu vou ser deputado. Aí todo mundo ria, claro, era ridículo, né? Eu virei piada na cidade. Mas como? Porque quando tu escreve ali também embaixo, a tua cabeça pensa, né? É o Marçal que faz isso, né? O como? Vai lá, como? Mas faz sentido, porque a minha... Tá, mas como é que vai fazer isso? Eu falei, cara, eu só tenho o quê? Nada? Não, peraí, nada não, eu tenho a internet. Aí fazia live, minha primeira live para tentar ser candidato a deputado é 2 pessoas. Falei, gente, nós temos uma grande missão amanhã. Início, duplicar, aí tinha 8 pessoas no outro dia. Olha, tá vendo? Nossa, duplicar a audiência, de 2 ter... Era 4, né? Daí tinha 8 pessoas. Mas enfim, eu acho que esse lá vai ser bem legal. Vai ser legal. Cara, conta comigo que eu puder agregar. Hoje, assim, olhando para ti, essa missão, essa visão, essa presença, né? O teu processo que te lapidou para ir nessa crescente com o Senhor, nessa vereda de um justo, que a Bíblia fala que é como luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Como tu se vê, assim, daqui... Hoje tu já impacta, né? Mais de 500 mil de pessoas, somando as redes sociais, já chega a 1 milhão de pessoas. Como tu se vê? Sabe, daqui, sei lá, 3 anos. Você escrever uma carta hoje nesse podcast, daqui 3 anos. Quem é o Wesley, o fazendeiro, daqui 3 anos? Qual é o projeto, o propósito? E já usa esse podcast como uma carta para o futuro, que daqui 3 anos nós vamos olhar esse 20º episódio. Amém, cara. Cara, daqui 3 anos eu quero ser cada vez mais o homem que o Espírito Santo quer que eu seja. E eu sei, através da intimidade que eu venho buscando ter com ele, que eu preciso firmar ainda mais, melhorar inclusive como homem, para que eu possa ser um marido melhor. Quero estar casado daqui 3 anos, vamos ver, né? Mas em nome de Jesus. E eu quero ser um pai melhor do que eu já posso ser. Eu quero poder estar gerando cada vez mais empregos. Já tem filhos? Não tenho. Eu quero gerar cada vez mais emprego, é algo que queima muito meu coração, e trazer esse avivamento que a gente está vivendo para dentro dos negócios, para dentro das empresas. Eu me vejo daqui 3 anos, talvez até menos, falando ainda com multidões que eu falo assim, pessoal, assim, presencial, né? Acho que é o melhor termo. Eu entendi, trazendo esse público da internet por presencial. Eu tenho esse olhar, assim, de poder começar a rodar o país levando algo. É algo que queima o meu coração. E principalmente, cara, isso de um tempo pra cá é a primeira vez que eu falo, assim, nunca falei em lugar nenhum. Mas eu quero criar algo voltado a um projeto social, justamente com esse objetivo de desenvolvimento pessoal e de negócios, porque eu não acredito que seja somente trazer um benefício, sei lá, uma cesta básica. Não. A gente precisa desenvolver pessoas para que elas possam crescer, se desenvolver e ajudar outras pessoas também. Eu vejo tem uma visão que o maior projeto social é geração do quê? De emprego, de renda, de empreendedorismo? Também, isso eu tenho orado. Mas eu sonho com um galpão
E através desse galpão poder trazer conforto, inclusive começando para crianças. Tipo um instituto funcionando, entendi. Exato. Entendi. E só que assim, eu quero construir coisas boas. Não dá para ser meia boca. Aquilo que a gente faz para o Senhor não é meu, esse instituto. É do Senhor. Uau. E eu já sonho até com a fachada. A fachada tem que estar escrito algo, pelo menos na hora que a pessoa entrar, ler. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. E eu quero isso, poder pegar na mão tanto de crianças quanto de pessoas que estão ali na terceira idade. E ajudar cada um nesse processo. Seja para trazer um aniversário, fazer um aniversário de uma criança, vai ter o melhor espaço que eu puder proporcionar ali, que o Senhor me permitir. A gente vai formar profissionais, a gente vai ter curso de inglês, de espanhol, não sei, eu quero isso. E que seja gratuito para as pessoas. E principalmente eu sonho em poder fazer isso na região onde Deus me colocou, né? Para quem não sabe, as pessoas... de fato, acredito que as pessoas não sabem. Eu nasci, fui criado, hoje estou saindo de lá, mas foi na comunidade da Zona Sul de São Paulo, né? Então, foi ali que Deus me colocou. Na verdade, na frente da minha casa tem um galpão. Eu sonho e eu oro por esse galpão todos os dias, cara. Vamos ver, tá na mão do Senhor. Se for ali o lugar que ele tem para estabelecer aonde ele quer realizar a obra, vai ser ali. Se não for, ele vai dar um lugar. Mas eu tenho fé que a minha vida vai ser gasta para isso, para ajudar a desenvolver pessoas. E aí tem projetos pessoais também. De fato, eu tenho esse olhar voltado para o agro. Estou vendo negócios voltados principalmente para a pecuária, que eu gosto, mas esses são projetos pessoais. Agora, esse projeto de ampliar, eu vejo geração de emprego e projeto social, cara. Eu preciso disso. Se tu pudesse resumir esse futuro próximo que tu está aqui em parte falando, em parte profetizando, creio que tu vai sentar aqui ainda no podcast com a tua esposa, falar do galpão, falar do instituto, falar das conferências via Brasil. Vejo claro como dia isso. Se tu pudesse resumir isso tudo numa frase, o método raiz, tudo que tu está vivendo e aquilo que o Senhor vai te projetar, se tu pudesse resumir numa frase. Tem uma frase que ela marcou a minha vida quando eu comecei a sair do processo de depressão. A frase é o seguinte: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Uau! E de fato é. A minha vida era comum, até que Jesus realmente passou. Só que é tão bom quando ele passa, que a gente fala, cara, fica. Não passa não, vem fazer morada. É a frase que marcou a minha transformação. Porque se você permitir que Jesus passe na sua vida, por mais que doa algumas áreas, e de fato vai doer, porque o que está ocupando ali é a nossa podridão, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, nossos pecados. Tudo isso ele vai colocar para fora. Só que ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer isso com você. E nesse processo é onde você se desenvolve, é onde você se torna uma pessoa melhor, um filho melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um empresário melhor. E eu enxergo que Deus está fazendo isso com mais e mais e mais pessoas. Isso que ele fez na minha vida é só um grãozinho de areia, mas ele está fazendo isso na sua, na vida de cada um que está aqui, na vida de quem está assistindo. A gente só precisa estar aberto a viver o processo. E a gente precisa se lembrar que o processo já faz parte do milagre. Glória a Deus. Gente, foi um episódio especial, 20º episódio, Mr. Túlio. E foi muito especial. Cara, obrigado pela tua existência. Obrigado por dizer sim para o Senhor, né, por mostrar para nós que a vida com Jesus, a caminhada com Ele vale a pena. É a melhor coisa desse mundo. É estar seguro no Senhor. É construir também os empreendimentos, construir prosperidade, construir família abundante, feliz, né? Mas essa abundância toda, ela vem na paz do nosso Criador. E conectar com Ele é voltar para a nossa essência. Então eu quero te agradecer, porque esse episódio deixou muito claro isso, evidente isso. Um cara jovem, o que é incomum, porque a nossa juventude
É raro, tu não encontra um fazendeiro em toda, tu vê 100 influencer, vai tirar um. Então se mostra que houve um sim da tua parte pro Senhor, então obrigado por esse sim. Que isso, Obrigado cara. por compartilhar algo tão espiritual, tão especial, que Deus te usou nessa manhã, foi um episódio incrível. E aí eu vou terminar esse episódio, vou terminar com ele deixando uma mensagem especial pro coração de vocês, então deixa Deus te usar, ora, expulsa demônio, sinta-se à vontade, mas enfim, vou finalizar com a tua mensagem final e só te agradecer pela tua que presença. isso. Cara, assim... Toca violão? Não. Canta alguma coisa? Não, cantar não. E Não, tocar violão, eu te boto compor aí também. Não. Não, mas ó, eu deixei ele um desafio de fazer umas composições, Túlio. Ele era compositor. Aí, Né? ó, E tá eu disse, vendo? quem sabe uma dessa aí nos tempos vagos, tu não faz umas composições e a gente incendeia o Brasil Vou com começar palavras. a vir aqui Com... mais pro estúdio de vocês aqui. Casa é tua. Cara, deixa eu te falar, antes de qualquer coisa, antes da mensagem, inclusive, quero agradecer o espaço, quero agradecer a recepção, fui muito bem recebido aqui, não só por você, mas por todos vocês que estão aqui, agradecer a sua audiência também e dizer que você, de fato, é uma voz que Deus está levantando Amém. nessa geração, Glória a Deus. tenho certeza que Ele tem sonhos muito específicos para a sua vida, Amém. para a sua família, e eu vejo você e sua esposa crescendo, sendo de fato posicionados para trazer esse avivamento para essa Glória a geração Deus. e esse novo tempo que Deus está realizando, esse novo espaço, tudo isso é só o início de algo muito maior que Ele está para fazer. Então, muito obrigado, Amém. muito obrigado, e uma mensagem que eu poderia deixar para as pessoas que estão assistindo é: o pequeno de hoje será o grande de amanhã. Então, existem muitas pessoas que não começam, que não vivem o novo tempo, porque acreditam que, de fato, não tem estrutura o suficiente. Pode ser que até não tenha estrutura, que eu falo de caráter, de emocional ou algo do tipo. Mas, quando a gente permite viver uma caminhada com ele, ele vai, de fato, trabalhando, desenvolvendo cada ponto, e aquilo, como se fosse um grão de mostarda, vai crescendo, vai alcançando vidas. Existem pessoas que morrem sem ter vivido 1% daquilo que poderiam ter vivido. E esse sempre foi o meu medo. Meu medo nunca foi morrer, de fato. Meu medo foi morrer sem ter vivido aquilo que Deus me chamou para viver. Então, assim como você falou do seu pai, a gente não sabe o dia de amanhã. Só que o que a gente pode fazer hoje, aquilo que a gente pode viver hoje, aquilo que a gente pode entregar para o Senhor hoje, aquilo que a gente pode levar dele para outras pessoas e derramar dele na vida de tanta gente, a gente só precisa viver esse passo a partir de agora. É um sim que você dá. Uau. É um sim que você dá na sua casa, é um sim que você dá no seu trabalho. E não se conforme em molhar somente os pés. Mergulha de cabeça. E quanto mais você mergulha, mais ele vai te chamar para o fundo. Vai doer em alguns momentos, você vai se sentir incapaz, e de fato nós somos, mas é impossível caminhar com Deus sem uma palavra que se chama dependência. E quando a gente aprende a depender dele, cara, a gente vive o sobrenatural, porque ele é o Senhor de todas as coisas. E ele está aqui para trazer cura, ele está aqui para trazer prosperidade, ele está aqui para de fato trazer vida e abundância, que é a vida que ele está te convidando a viver hoje. Então, acho que essa é a mensagem que eu poderia deixar hoje para vocês. Muito bem, gente. Águas profundas, mergulha nela do nosso pai. 20º episódio, foi muito especial. Não deixa de compartilhar, não deixa de seguir. Estamos batendo hoje, Túlio. Estamos aí, eu acho que há 14, 13 pessoas para chegar nos 500 inscritos do Central. Vai alcançar. Poxa, para 20 episódios gravados, são os pioneiros que estão com a gente aí, que está nascendo esse projeto. E eu creio que está nascendo algo muito especial aqui. Então não deixe de te inscrever, pega esse episódio, compartilha. Felipe, eu tenho uma amiga solteira. Manda lá pra ela. Quem sabe ele disse que vai sentar aqui com a esposa, ó, disse que vai sentar com a esposa daqui 2, 3 anos. Quem sabe tu não é a sortuda? Então manda lá também. Agora nós estamos na missão de casar o Wesley. Manda pra quem, Felipe? Tem uma pessoa que precisa ser inspirada, que está distante de Deus, vendo depressão. Pega esse testemunho, que foi lindo, a história. Né, Felipe, também estou precisando participar de algo. Participa do método, né, do Wesley, que está sendo transformador na vida de pessoas. Então, compartilha, te inscreve, segue e não perde os próximos episódios. Gente, Deus abençoe. Um abraço a vocês e até o nosso próximo encontro aqui no Central.